Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo que todo mundo pode participar, mas que geral deve estar inscrito no canal. Vamos lá, rapaziada. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, comenta, compartilha, manda no grupo da família. Vamos lá, sugira quem você quer que venha aqui agora. A gente vai fazer o maior esforço pra trazer aqui, beleza? Já foi lá no Instagram seguir a gente? @geral.pod no Instagram. A gente tá lá também, tem os vídeos. No Instagram todo mundo é bem sucedido, rico, bonito, cheiroso. Lá a gente também é assim. A gente só mostra o melhor lado aqui da gente. Agora, se quiser uma polêmicazinha, tem aqui ó, o TikTok. Falaram que o TikTok era aquela rede social da dancinha, né? Pra gente não. Pra gente é a rede social da bagunça. Lá a gente bota uns cortes muito mais polêmicos, mais cheios de tempero, de pimenta, e o pessoal tem gostado muito. Beleza? Semana de aniversário, semana especial. A gente começou ontem com a Flávia Januzzi, ex-repórter da Globo. Papo sensacional, tenho certeza que se você ainda não viu, vê, porque vai gostar. Ela fala muito corajosamente da trajetória dela. E hoje, terça-feira, eu não minto pra você. Hoje é segunda-feira, mas está indo ao ar na terça-feira mais um programa. Sabe aquela linha que a gente sempre fala? Um convidado especial. A gente fala isso porque realmente todos são especiais. Todo mundo que senta aqui, a gente considera igualmente especial. Só que há alguns que são mais especiais do que os outros. Há alguns que eu tenho certeza que você já se emocionou com o trabalho dele. Então, assim, sem palavras para agradecer. Espero que vocês gostem. A gente vai receber aqui um cara que, no nosso meio, no jornalismo esportivo, ser unanimidade é praticamente impossível. Ali os jogadores, tem um ou dois que devem ser unanimidade. Agora, no jornalismo esportivo, eu acho muito difícil ter uma unanimidade. E é quando essa unanimidade, porque falam que toda unanimidade é burra, quando essa unanimidade é genial, aí é mais difícil ainda. E aí não tem como não ficar orgulhoso de estar recebendo aqui uma unanimidade, João Guilherme. Obrigado, Mandarini. Obrigado pelas palavras, prazer, meu amigo. Irmão. Obrigado pelo convite, parabéns aí pelo podcast, parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Muitos anos de vida, muito sucesso. E vai ser um prazer muito grande a gente trocar uma ideia aqui e mandar ver, né? Pode perguntar que eu respondo. Cara, o prazer... Fala, João, manda ver. Fala, João. Manda ver. Além de tudo, ainda apresentador de podcast, narrador. Rapaz, pois é, essa fase da minha carreira, ela está sendo interessante porque eu trabalhei 34 anos no modelo, digamos, tradicional, né? Trabalhava numa emissora de rádio ou de televisão, apresentava programa, fazia transmissões. E de 1 ano e meio para cá, o meu trabalho no Paramount Plus, que transmite Libertadores e Sul-Americana, ele me permitiu entrar de vez nas redes sociais, né? Uhum. Então eu tô no YouTube, tô no Instagram, tô no TikTok, tô no Twitter, tô em todas elas e tá sendo bem divertido, né? Tô conhecendo muitas coisas diferentes e tal, tá sendo uma experiência muito bacana. A gente tava falando aqui fora do ar, é muito interessante quando a gente consegue ser de uma geração que começou em um modelo e quando a gente vai falar hoje, tudo muda. Só que, na prática, o que a gente faz aqui no podcast é muito parecido com o que se fazia lá no começo da tua carreira no rádio, né? É o velho e bom rádio, né? O podcast é o velho e bom rádio, né? Que nada mais é do que aquela conversa, troca de ideias, de informação, de opinião. É a comunicação na sua essência, né? É por isso que eu digo que o rádio é a grande escola da comunicação, né? Foi através do rádio é que tudo da comunicação falada surgiu e está aí até hoje, né? As tuas primeiras paixões foram através do rádio, do esporte, do futebol? Sem dúvida. Eu sou de Niterói, né? Sou de Niquite, né? Que lugar de Niterói? Eu nasci no Fonseca, mas fui criado boa parte da minha vida ali no centro, na Praça do Rink ali, né? E eu me lembro que eu cresci na minha casa, a minha mãe e o meu pai ouviam muito rádio. Eram apaixonados por rádio. E eu acabei me apaixonando também. Então eu me lembro quando meu pai me deu meu primeiro motorrádio, eu tinha 8 anos e tal.
E aí, para mim, foi uma viagem, porque eu comecei a viajar em ondas curtas na época, né? E descobri emissora de São Paulo, emissora do Rio Grande do Sul, de Belo Horizonte, do Nordeste. Aí eu falei, cara, que esses caras são diferentes, eu não escuto esses caras aqui, escuto só os caras do Rio. Então foi muito bacana. Então o rádio realmente sempre foi a minha grande paixão, né? E o início de toda uma trajetória que um dia eu sonhava e que, graças a Deus, acabei conseguindo transformar em realidade. O sonho já era estar dentro do rádio? Já. A minha, quem você ouvia? Eu lembro, o meu era Haroldo de Andrade, eu era moleque e eu ficava deslumbrado com aquilo de Haroldo de Andrade. Muita coisa assim. Eu me lembro da programação toda da Rádio Globo que minha mãe ouvia. Cara, me lembro, meia-noite tinha Adelson Alves. Adelson Alves. Aí às 4 da madrugada entrava Luciano Alves. Isso eu não sei. Eu dormia, mas eu sabia que estava lá. Aí 7 da manhã, Paulo Giovanni. Aí entrava Haroldo de Andrade. Aí tinha a Patrulha da Cidade, que era na Rádio Globo, antes de ir para a Rádio Tupi. Patrulha da Cidade. Aí chegava Valdir Vieira, baita comunicador. Aí depois teve Roberto Figueiredo, Edmo Zarif, Antônio Gilberto Carlos. Lima. Né? Eu me lembro do Antônio Carlos na Rádio Tupi. Eu indo para a Rádio Tupi, aí depois ele foi para a Rádio Globo e agora voltou para a Rádio Tupi. Então, assim, esses comunicadores todos, cara, olha, muita gente... o nosso querido Apolinho Washington Rodrigues, que nos deixou há pouco tempo, faz parte da minha vida. Porra, o Show da Madrugada era genial, né? Ele com o Wilton Abirrian. Porra, Deni Menezes, eu me lembro do Deni, eu indo pra escola, né, e tomando café assim na mesa e ouvindo o Deni falando aos 10 para as 7, toque de primeira. Eu falei, opa, vou ouvir o que ele tá falando aí. Então são coisas realmente que marcam, né, e que ficam e que fazem parte da nossa vida, né? Você sempre quis estar no rádio, assim? Sempre. Você falava pequenininho, quando você se apaixonou por esse veículo tão incrível? Eu me lembro que com 7 anos, assim, eu primeiro queria ser cantor. Aí ficava cantando nas festas. O quê? Pequenininho. Cantava muito Roberto Carlos. Minha mãe era fã de Roberto Carlos, meu pai pra caramba. Aí eu ficava cantando lá as músicas do Rei. Mas aí com 7 anos eu falei, rapaz, eu comecei a me pegar narrando jogos que eu via na televisão ou que eu ficava imaginando na minha cabeça assim, ou então futebol de botão. Aí eu falei, eu gosto desse negócio de narrar. E ali eu já sabia, eu falei, cara, eu quero ser narrador esportivo. Aí comecei a ouvir José Carlos Araújo, Jorge Cury, Valdir Amaral, Alcei Bueno de Camargo, César Riso, pessoas que depois eu tive o privilégio de conviver, né, com elas e tal. E vários outros, César Santana, José Cabral, o moço da Maricota. Eu tô ficando um pouquinho mais velho que você. Edson Mauro, que tá aí até hoje. Já veio aqui. Antônio Porto, Luiz Penido. Muita gente. E aí eles foram, né, cativando em mim aquela paixão pela comunicação, pela narração esportiva. Aí chegou o motorrádio lá em casa, né? Aí eu comecei a ouvir, aí eu ouvi Osmar Santos, fiquei encantado com o Osmar. Falei, cara, esse cara é diferente, hein, maluco? Olha o que ele faz e tal. Aí Oswaldo Maciel, Reinaldo Costa, Fiore Giliotti, José Silvério, narradores de São Paulo, assim, que marcaram. Aí em Minas tinha Vili Gonzer e Alberto Rodrigues. O Alberto narrava jogo do Cruzeiro e o Vili narrava jogo do Atlético. Agora tem o Piquetito. Aí agora tem o Piquetito, tem o Mário Henrique, o Caixa. Aí no Rio Grande do Sul tinha um Armindo Ranzolin, Haroldo de Souza, eu ficava ouvindo esse cara todo. E aí isso foi desenvolvendo uma paixão, né, que eu falei, um dia eu quero ser isso aí também. E aí consegui. E o que você fez para conseguir? Como é que foi tua trajetória? Foi muito legal, cara, foi muito legal. Te descobriram ou você foi atrás? Você é desses caras que vai atrás? Não, na verdade, o que aconteceu? Isso eu tinha 7 anos quando eu descobri essa minha vocação, né? Aí, com 16 anos, eu estudava no Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, ali no centro de Niterói. Aí eu estava lá no intervalo da aula, eu estava lendo um jornal, aí apareceu um anúncio que ia começar um curso de locução de rádio e TV ao lado da minha escola. Putz, no que Partenon. Oportunidade. Aí eu olhei aquele anúncio e falei, cara, que legal, eu não sabia que tinha curso para isso. Aí terminou a aula, eu fui lá. Eu fui lá e tal, quanto é que é, quando é que começa, aquela coisa, num curso de 4 meses, eu me lembro. Aí falei com a minha mãe, tem esse curso aqui. A minha mãe, meu filho, tudo bem, vamos ver quanto é que é aí. Tá, vou pagar para você. Aí eu fiz o curso. O professor era Alpa Luiz, locutor da Roquete FM.
Aí ele... Logo nas primeiras aulas, ele virou para mim e falou assim, garoto, eu acho que você leva jeito para esse negócio aí. Acho que você tem o dom para isso. O que você quer fazer? Eu falei, eu gosto muito de esporte, né? Gosto muito de futebol, esporte e tal. Ele falou, legal, vamos desenvolvendo. Aí, quando terminou o curso, eu fui o aluno que mais me destaquei no curso, e aí o aluno que mais se destacasse ganharia um encaminhamento no mercado de trabalho. Aí o que aconteceu? Aí ele me deu uma carta de recomendação e eu fui até a Rádio Carioca, na Rua México, tá lá até hoje, eu acho. E aí ele mandou assim, procura um cara lá chamado João Haddad. Aí eu falei, pô, legal, né? Vou lá. Aí fui, peguei a barca, Rio Niterói, cheguei lá. Aí na recepção lá... 16 anos isso? 17 anos. 17 já. Aí apresentei a carta de recomendação pro João Haddad. Aí ele falou, legal, tal, conheço o Alpa, assim. Beleza, garoto. Pode começar amanhã aí, se você quiser. Mas é o seguinte, hein? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não. Não tem dinheiro, é no amor. Tá afim? Porra, eu falei, claro, tô dentro. Que hora que tem que chegar aqui amanhã? Chega às 5, 4h30 eu tava lá. Pá. Aí começou, cara. Começou. Aí eu comecei como rádio escuta, né? Eu ficava ouvindo. Hoje em dia, no aplicativo aqui, você tem resultado do campeonato da China, da Arábia. Naquela época a gente ficava ouvindo os motorrádios grandões, né? Transglobe. E aí eu ficava anotando o resultado que o plantão lá de fora dava e passava pro plantão esportivo, que na época era o Luiz Lara, um senhor que trabalhou com Orlando Batista há muitos anos. Aí, pois bem, cara, aí a gente vê o destino, né? Eu tava na rádio há 3 semanas, como rádio escuta ali e tal. E um dia o Luiz Lara chega completamente sem voz na rádio. Rouco completamente. Aí ele escreveu um bilhetinho e falou assim, garoto, faz o plantão, é a sua chance. Aí no dia 8 de novembro de 1988, eu entrei no ar como plantão esportivo naquela transmissão. Eu me lembro que era um jogo entre Fluminense e Santos no Maracanã, o jogo principal da rádio. E ali começou, cara. Aí foi... Mas sentiu, tremeu? Como é que foi a tua reação física? Cara, eu não tive nem tempo de tremer. Eu só lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou falar na rádio, liga aí. E fui pro estúdio e entrou, né? E aí eu me lembro que eu fiquei fazendo a escuta e dando os resultados e tal. E foi incrível, né? Aquilo ali pra mim era o máximo. Assim. Voltou pra casa, a volta pra casa deve ser... Não, eu fiquei amarradão. Durante muitos anos, cara, assim, sabe? Sabe quando você está realizando um sonho, assim, você quer muito conseguir alguma coisa? Durante muitos anos, eu fiquei assim, eu falei, caraca, eu tô aqui, porra, olha o que eu tô fazendo, porra, eu tô no Maracanã. Quer ver um jogo que me marcou muito? Você não vai gostar disso não, mas para mim foi muito importante. Flamengo e Botafogo, final de 89, gol do Maurício. Aquela falta? Do Leonardo, né? Aí, pois é. Aí o que acontece? Eu de plantão esportivo, eu comecei a evoluir e eu virei folguista. Então eu fazia folga dos repórteres e era plantão esportivo. E aí naquele período eu comecei a cobrir o Botafogo, cara. Por Deus só. Nas folgas. E aí eu ia Marechal Hermes. Sim. Pegava o ônibus da Praça 15 e ia Marechal Hermes, cobria o treino, voltava pra rádio, tava... E aí, naquele dia, eu tava no fosso, ali no centro do Maracanã, ao lado da Sonja, chorando e tal, Gandula. Beleza e tal. E aquele foi o primeiro grande momento, assim, eu falei, caralho, onde eu tô, cara? Maracanã. Porra, até pouco tempo eu tava ali na arquibancada, agora eu tô aqui no campo e tô vendo os jogadores aqui. Pô, o Zico passou ali. Pô, que legal, olha... E aquilo foi um marco para mim. Eu falei, caramba e tal. Então foi um momento... E um jogo histórico, né? Um jogo histórico. Talvez pro botafoguense... Talvez o jogo mais importante da porque saiu da fila há 21 anos, né? Foi uma das festas mais bonitas assim, que eu vi de uma torcida, emocionante. E aí, naquele mesmo ano, o outro momento que marcou muito, São Paulo e Vasco decidiram o Campeonato Brasileiro. E aí eu fui escalado para narrar o jogo pela Rádio Carioca. Lá no Morumbi? Lá no Morumbi. Aí eu me lembro que o jogo era... Você vê como é que são as coisas, né, cara? A gente tem uma trajetória de...
é um caminho longo pela frente e com muitas dificuldades, né? Hoje em dia a gente está numa boa posição, graças a Deus, mas a gente passou Já por foi muita bastante coisa. osso, né? Por exemplo, eu me lembro que o jogo era 4 da tarde, a gente saiu do Rio de Janeiro de carro 5 da madrugada, no sábado. Marcamos um ponto de encontro, aí fomos eu, o comentarista, o repórter e o técnico. Aí chegamos no Morumbi por volta de 11, meio-dia, comemos aquele pãozinho ali com mortadela e vamos pro jogo e tal. E aí, final do Campeonato Brasileiro, era num sábado, véspera das eleições para presidente da República, a primeira eleição direta depois de décadas. Um dia histórico, Abílio Diniz tinha sido sequestrado e tinha sido liberado. Um sábado histórico. E aí eu tô lá com 17 anos no Morumba. E aí, cara, eu sento para narrar o jogo, aí eu olho para a esquerda, aí eu vejo José Carlos Araújo e o Washington Rodrigues. Falei, caraca, Apolinho e o garotinho aqui do lado. Aí eu olho para a direita e eu vejo Luiz Penido. Puta, falei, o Penido aqui. Aí eu olho um pouquinho mais para frente ali, tá Dualcei Camargo. Aí eu olho mais lá pra ponta, lá, Galvão Bueno. Eu falei, pô, olha onde eu tô, cara. E assim foi. Então eu fiquei... Sem contar os de São Paulo, né? Sem contar os caras de São Paulo que não estavam ali especificamente, mas eu encontrei com os caras lá, pô, viu o Osmar Santos, viu o Silvério. Então eu fiquei amarradão durante um bom tempo. Eu viajava. Não tá ganhando dinheiro. Nessa época que eu narrei Vasco São Paulo, eu já ganhava um dinheirinho. Mas assim, eu fiquei trabalhando uns 6, 7 meses sem ganhar nada. Tava nem aí. Feliz pra caramba. Falei, porra, tô realizando meu sonho, cara, e tal. E aí as coisas foram acontecendo. Isso não tem preço, né? Você tá falando aqui, eu tô viajando, porque a minha história é parecida em relação a isso, que eu entrei no impresso, né? No lance. Justamente eu era estaciário, que chamavam. Estaciário? Que era o estagiário que vinham da Estácio. Eu fiquei lá durante 6 meses também de graça, completamente de graça. Pra poder trabalhar. Feliz da vida, né? Mas muito feliz da vida. Mas muito feliz da vida. E a gente conseguir, depois quando a gente chega num patamar, você fala, olha pra trás e fala assim, caraca, foi por isso, porque se eu tivesse desistido quando era de graça, eu não chegava. Exato. É lógico que com o tempo, né, as coisas vão mudando. Eu fiquei encantado durante muito tempo. Mas aí você vai ficando mais experiente, você vai convivendo com as pessoas, você vai conhecendo bem como é que o meio funciona e você começa a colocar os pés no chão, né? Começa a ser mais realista. Exatamente. A empolgação dá lugar à realidade, né? Mas eu vou completar agora, no dia 8 de novembro, 36 anos de carreira. Desse jogo aí do Fluminense Santos para cá, 36 anos. E aí eu chego à conclusão que é o seguinte, cara, para ficar tanto tempo fazendo isso e passando por muitas situações, porque não foram só coisas boas, tiveram coisas ruins também, tem que existir um amor, né? Um amor, uma paixão, uma vocação, porque senão você não aguenta. Você vai fazer outra coisa. Eu conheci muita gente talentosa que trabalhou comigo, que iniciou a carreira comigo. Alguns ficaram, mas outros desistiram e eram muito bons. Mas não deu, foram fazer outra coisa, não tiveram paciência, né? Então é uma longa trajetória, é uma coisa de persistência e resiliência. E confiança no trabalho, né? E confiança no trabalho. Tem que ter confiança. Aí você falou uns nomes aí. Desses nomes que você falou, eu não me lembro, talvez você possa me ajudar. Sim. Tirando o Osmar Santos. Sim. Um cara que teve uma grande trajetória no rádio e na TV, na narração de futebol. Sim. Você é um dos pouquíssimos, e não é por estar na tua frente, Obrigado. Que mantém um nível altíssimo de narração na TV e no rádio. Coisa que todos... E aí, a gente fala aqui, eu vou falar aqui, já esteve aqui sentado, não no meu programa, mas nessa mesma cadeira, que é o José Carlos Araújo. Grande garotinho. Pô, que pra mim, do rádio, é o melhor... É o maior que tem. Sem dúvida. E ele fala isso. Quando ele teve um convite para ir para a TV, ele chegou a fazer alguma coisa na Band, mas ele fala que são veículos muito diferentes. Muito. Você é um cara que consegue transitar com essa tua qualidade nos dois. A que você atribui isso? Primeiro, obrigado, né? Obrigado pela... Cara, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas eu acho que pode ter uma explicação no seguinte ponto. Eu me tornei um locutor de televisão muito cedo, né? Porque
eu sou de uma geração que pegou muita gente que era do rádio e levou para a TV fechada, que estava começando no Brasil. A TV fechada ali, Sport TV, ESPN, elas chegaram no Brasil em 94, Sim. 95. E eu sou exatamente dessa época. Essa época eu era um locutor de rádio que trabalhava no Rio de Janeiro na Rádio Tupi, em 94. E em janeiro de 95 eu fui para São Paulo trabalhar na Rádio Gazeta. Um dia, na Rádio Gazeta, Mauro Betting, que trabalhava comigo, virou para mim e falou: ô João, você não tem vontade de trabalhar em televisão? Eu falei: cara, eu nunca pensei nisso não. Ele falou: porque é o seguinte, o Sport TV, o canal lá que eu trabalho, ele está começando agora, ele está com muitos eventos e tem só um narrador lá, eles estão precisando de um outro narrador. Você não quer fazer um teste? Aí eu falei: pô, tá bom, cara, vou lá fazer. Aí fui, fiz e entrei na televisão. Então, talvez tenha sido isso. Eu tive tempo de me transformar num narrador de TV, mas a minha essência do rádio continuou comigo. Eu acho que até hoje, fazendo o jogo na televisão, tem muita coisa de rádio. Sim, sim. Tinha um chefe meu que falava: você é muito radiofônico e tal. Ele estava me criticando, E você tentando me tirou ajudar, como... mas eu achava um elogio. Lógico que é. Eu falei: porra, do caralho, É. eu sou radiofônico, que bom, né? O rádio, eu acho o rádio maravilhoso. Mas eu acho que pode ser isso. Eu tive tempo de me adaptar à televisão e virar um narrador de TV, mas sendo um narrador de rádio na minha origem, né? Acho que é isso. Se as duas possibilidades, se os dois mercados te dessem as mesmas condições, te dessem o mesmo retorno financeiro, você conseguiria escolher um dos dois? Porra, que pergunta difícil, né? Você é um cara bom fazendo pergunta. Cara, porque assim, o rádio, tudo o que eu sou e tudo o que eu amo a comunicação, eu devo ao rádio. Eu hoje, até hoje, sou um cara que consumo muito rádio. Eu não ouço mais rádio no aparelho de rádio, eu ouço aqui no aplicativo. Exatamente. E tal. Mas eu ouço, eu estou ouvindo rádio e tal. O conteúdo está ali. Mas a televisão é uma coisa que eu também me envolvi e me apaixonei muito. E agora eu estou me apaixonando pelas redes sociais, pelo streaming, que é algo que eu estou trabalhando lá na Paramount. Então eu não sei te responder isso não. Eu vou te falar um negócio. Se eu pudesse fazer os dois, eu faria. Ah, sim, João, narra um dia no rádio, um dia na televisão. Porra, pra mim seria o cenário perfeito, cara. Qual a diferença que você faz? A diferença no trabalho, na execução mesmo. Quando você vai narrar um jogo na televisão e você vai narrar um jogo no rádio. Porque o Apolinho... O Apolinho, ele tinha um estilo, a gente falando do Apolinho, Grande Washington. a gente conseguia, ele era muito, o bom humor dele, as tiradas dele. Gênio, né? Gênio. Aí você pega outro gênio que pra mim, também dessa perda agora, que foi o Silvio Luiz. Porra, esse aí pra mim, eu vou te falar até um negócio, hein? Pra mim, é o maior narrador de todos os tempos. Sério? Eu acho. Por quê? Porque ele é diferente. Você vai comparar quem com o Silvio Luiz? Não dá. Não tem comparação. Ele é diferente de tudo. Por exemplo, o mais completo, pra mim, que narrou televisão até hoje, é Luciano do Vale. Extraordinário. Concordo. Ele narrava tudo, de peteca a futebol americano, com a mesma qualidade, com o mesmo conhecimento, com a mesma emoção. Paixão. Genial. Genial. Galvão Bueno é uma lenda. Ele é um mito. Ele é histórico. Ele tem narrações eternas e extraordinárias. Sim. Mas o Silvio é diferente de tudo, cara. Então isso pra mim é um mérito muito grande. Ele não é nem o melhor nem o pior, longe de ser o pior, pelo contrário. Mas eu acho que ele se torna o melhor por isso. É único, né? Igualável, né? Ele é o único, cara. Incopiável, né? Pô, você vê que os bordões dele, que agora, infelizmente, com a morte dele, não deveria ser por causa da morte dele, mas por causa da morte dele, começaram a replicar direto na internet, são bordões de 30, 40 anos, mas que até hoje a molecada ouve e se amarra e começa a falar. Então é um cara atemporal. Então, pra mim, Silvio Luiz é o maior narrador da história. Ele é isso mesmo. Eu ia falar, mas... Ele é foda. Ele é. Porque assim, a comparação que eu faço com o Apolinho, e isso foi tanto que mexeu comigo essa partida dos dois juntos, porque eu acho eles muito semelhantes
nessa forma popular, genial, até de Muito. criação de bordão, Muito. criação de expressões. Muito. Você vê, a criatividade dos dois é incomparável. Incomparável. E você vê que os dois, essa conexão que talvez eles nunca devem ter feito uma transmissão juntos. Porra, que dupla seria. Mas você imagina isso? Nossa Senhora. E não é porque morreram, longe. E assim, pô, Cara, tem muito mas escroto eles que são morreu. eles são muito parecidos, São. mesmo. Você tem razão. O Washington, na minha modesta opinião, ele é o maior comunicador da história do rádio. Comunicador. Isso aí. Porque ele era um cara que ele falava de futebol, era um mestre nas transmissões esportivas, apresentando transmissões esportivas, programas, e quando ia para um programa de variedades, ele era tão genial quanto. Então, para mim, isso aí é o suprassumo da comunicação. O cara... Eles têm muito chacrinha, né? Cara, os dois, o né? Silvio Luiz, para mim, ele é o chacrinha dos narradores esportivos, porque você pega o maior apresentador da história da televisão, Silvio Santos. Isso aí. É uma unanimidade. Unanimidade. Outros grandes apresentadores, Faustão, Flávio Cavalcante, J. Silvestre, caras históricos da televisão. Mas o chacrinha, ele era diferente de tudo. O Silvio é isso. Isso aí. O Silvio é completamente diferente, mano. O Silvio perguntava no meio da transmissão qual era o preço do cachorro-quente pro maluco que tava passando na frente dele. E em jogo de basquete ele falava, eu falei pro seu Bolacha, que era o Luciano Vale, falei pro seu Bolacha que eu não entendo nada de basquete, não sei narrar esse negócio, mas botaram aqui, então vamos levar. É muito bom. E aí o Sormani, que era o comentarista dessa transmissão, deu uma moral pra ele e tal. Então, assim, é diferente. Então, eu acho que o Chacrinha, ele é um bom exemplo para dizer o que foram Silvio Luiz e o Washington Rodrigues. Eu acho. Diferente. E Diferente. você falou do Luciano do Vale, nós que somos 45 mais, Exato. a importância Eu, que no meu esse caso, cara... mais de meio século. né? Então, a importância que esse cara tem Ah, pro esporte brasileiro, eu tenho... na Não tenho minha dúvida. parede ali, eu tenho foto do Luciano do Vale ali. extraordinário. Porque, assim, a gente é pré-TV a cabo, o show do pré-segmentado, esporte. show do esporte. Cara, hoje Sport TV, ESPN e os outros canais existem no Brasil porque uma semente foi plantada na década de 1980 chamada Show do Esporte na Isso aí. Bandeirantes. Isso aí. Cara, ali, com narrações antológicas de Silvio Luiz, nós conhecemos Maradona Isso aí. jogando pelo Napoli. Isso aí. A gente ouviu falar de Van Basten, de Gullit, de Raika. Isso aí. O campeonato italiano era o maior campeonato do mundo. Popularíssimo no Brasil. Porra, Silvio Lancelotti comentando. Silvio Luiz e Silvio Lancelotti, imperdível domingo de manhã. Isso aí, Era isso aí. Antes do Senna, Isso aí. que surgiu ali no final dos anos 80, o Brasil parava para ver os jogos do campeonato italiano, até porque os grandes jogadores brasileiros tinham ido para a Itália. Zico estava na Udinese, Falcão na Roma, Sócrates na Fiorentina, Júnior tinha ido para o Torino e por aí vai. Então, cara, isso marcou demais. Aí chega Luciano do Vale com um negócio chamado NBA. Falei, pô, mas o que é NBA? É o basquete americano. Aí a gente começa a ver Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar. Eu falei, caraca, que é isso? A gente não conhecia isso. Nunca tinha ouvido falar Aí disso. chega ele com futebol americano. Aí eu me lembro muito preconceito na época, a bola oval e tal. Mas ele lançou isso. Depois a ESPN, num trabalho fantástico, Lógico. Everaldo Marques, Paulo Antunes, eles solidificaram isso. Sim, mas quem lançou lá... Mas foi a sementinha, foi plantada pelo Luciano. Porra, luta de boxe, Maguila. Maguila vira um fenômeno. Maguila, o sinuca, Rui Chapéu, pô. Olha isso. Fórmula Indy, que a gente só ouvia Emerson. falar de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi indo pra lá. Cara, então O basquete, importância Oscar, disso, Paula, pro vôlei. Como esse cara foi cara, importante o pro vôlei, o Luciano do Vale, ele fez o vôlei na comunicação. Chamavam de Luciano do Vôlei. Exatamente. Porque ele, eu me lembro bem disso, ele na Copa de 82, ele era o primeiro narrador da TV Globo e o Galvão era o segundo. E aí, após a Copa de 82, que ele narrou de maneira brilhante, extraordinário, ele estava no auge na TV Globo, ele simplesmente decide sair da TV Globo para investir num projeto dele, que era fazer o vôlei na TV Record. E aí fez as primeiras transmissões do vôlei, popularizou o vôlei e aí partiu para Bandeirante, para o Show do Esporte. E aí marcou época.
É sensacional. Então, assim, um empreendedor, né? Empreendedor, né? Um visionário. Seleção Fantástico. de Master, lembra? Porra, fantástico. Era de sênior no início, depois virou Master. Por exemplo, os jogadores que eu nunca tinha visto jogar e que eu conheci vendo a Copa Pelé, a Copa Zico. Cafuringa. Ele reuniu grandes jogadores que já tinham parado e formou uma Copa do Mundo no Brasil com esses veteranos. Até o Pelé veio jogar. O Pelé. Pô, Cafuringa eu só tinha ouvido falar. E o Cafu é homenagem ao Cafuringa. É, o Cafu é homenagem Você ao vê a Cafuringa. importância do... Ponta direita, driblador. Cafuringa. O Edu, ponta esquerda Edu, do Santos. Eu não conhecia o Edu. Você fala, eu fico arrepiado. O Edu virou ídolo. Não, aí eu me lembro aquele senhor Gordinho. barrigudo. Isso aí. Corria E pra caralho. driblando todo mundo, bagunçando geral. Falei, pô, mas como joga? Quem é esse cara aí? Quem é esse maluco aí? Esse aí. Porra, é o Edu, ponta esquerda, jogou no Santos com o Pelé. Eu falei, cacete. Pô, Rivelino, tive chance Mário de ver o Rivelino Sérgio jogar. Ponte de Paiva. Esse aí... Esse Teu tem amigo, né? Pô, você fala nele, eu até tenho vontade de chorar aqui, cara. Como foi aquele dia pra... O pior dia da minha vida, né? Desde que meu pai morreu e minha mãe morreu, depois desses 2 dias, foi o pior dia da minha vida. Pô, isso aí... Porque a gente perdeu naquela tragédia companheiros de trabalho que até a véspera estavam no nosso dia a dia e que faziam parte da nossa história, né? Eu trabalhava muito com o Vitorino e com o Mário Sérgio, né? Fizemos centenas de transmissões juntos, porra. Porque a Fox começa de uma forma... Eu te conheci quando eu fui participar do... Você esteve lá no Fox início, Sport né? Rádio, fui lá. Puta que pariu. E aí a gente... o que a gente via era uma nova possibilidade... era um jornalismo esportivo diferente do que a gente estava acostumado. A gente tinha muito... Para mim, a ESPN tem aquela coisa mais... americana, uma coisa mais formal, que eu acho que é muito pro cara que gosta muito do esporte técnico. Eu não sou muito fã, nunca fui. O Sport TV segue o padrão Globo? Padrão Globo, que acaba não tendo muita mobilidade, talvez, não tenha tanta ali. E a Fox quebra esses paradigmas todos, né, cara? Eu acho que a Fox, ela revolucionou e marcou época, e até hoje, onde eu vou, muita gente fala comigo, pô, que saudade do Fox Sport Rádio, do Expediente Futebol, da musiquinha da Fox na hora do gol, da transmissão da Libertadores. A Libertadores nunca mais foi legal, depois que a Fox parou de transmitir. O grande sucesso da Fox foi falar de futebol na televisão igualzinho o cara fala no boteco. Exatamente. Porque no boteco, e quando você está falando de futebol, todo mundo é igual. Isso aí. O cara que é um alto executivo de uma multinacional, ele sai do expediente, ele chega no boteco, ele tira a gravata, ele começa a xingar o treinador de burro, fala que o árbitro é ladrão, que o cara que joga no time dele é pereba. E o garçom se mete, o cara que bota garçom se mete. E aí o cara que está passando ali na esquina, que Para, é o cara vê que está aquele limpando a rua, ele está falando com um amigo dele igualzinho o alto executivo. Exatamente. Pô, aquele treinador é um burro, sabe, né? Pô, tu viu o árbitro ladrão, hein? Roubou a gente e tal. A Fox fez isso. A Fox, nos programas dela, falava isso. Então o público olhou e falou, pô, os caras falam igual a gente. São nossos representantes. E por isso que foi um sucesso extraordinário e algo que acho que nunca mais será esquecido. Né? Eu acho que se a Fox tivesse sido um canal aberto, difícil, né? Pô, rapaz. Tinha explodido, né? Ia revolucionar, né? Tinha, porque na TV a cabo, com um alcance que tem algumas limitações, ela deu o que falar. Furava a bolha, né? Furava a bolha, principalmente com a ajuda das redes sociais, que já estavam... Mas a rede social no início da Fox e até a metade da Fox não era tão forte como hoje, né? Você imagina hoje a Fox com os cortes e tal, aquela coisa toda. Então foi um fenômeno de comunicação. Aliás, a Fox na América Latina, quando falava de Libertadores, de futebol, ela já era esse fenômeno todo há muitos anos, desde os anos 90, e quando veio para o Brasil em 2012, apenas se adaptou o português, né, a linguagem, né, de falar no nosso idioma, e deu um toque brasileiro e tal, e realmente foi um colasso, algo sensacional. E aí aquele dia, voltando rapidamente para esse dia, vocês, como é que você recebeu essa notícia? Pô, cara, é uma loucura. Eu estava dormindo, aí minha esposa me acorda, porque ela acordava cedo para trabalhar, e aí ela me acorda e fala, João, meu WhatsApp aqui está lotado de mensagem perguntando se você estava no voo, porque o avião caiu e a equipe da Fox estava nele. Aí eu levantei um susto, né, sem entender nada, liguei na televisão, me lembro que liguei logo na Globo News,
E aí já tinha uma imagem lá da mata na Colômbia, com as pessoas buscando, mas muitas informações desencontradas, ainda não se sabia se tinham sobreviventes, se não tinha. E aí, ao longo do dia, foi aquela tortura, né, cara? E as coisas foram chegando, as informações foram chegando, imediatamente a gente foi lá para a emissora para ajudar, para entrar no ar, para falar, e a gente não entendia nada. Foi muito difícil, muito difícil. Porque a gente tem cara, quem trabalha com jornalismo tem muito isso, né? A gente tem uma missão que é árdua, eu particularmente nunca gostei de ficar parado. Quando acontece uma coisa como essa que Sim. já parece saliva, você fica querendo dar a notícia. Mas quando você, exato. nesse caso específico, vocês são A parte da gente notícia. foi mesmo quem ficou protagonista vivo. daquilo ali. Vocês são protagonistas, né? Ter esse distanciamento que deve ser um negócio... E teve um envolvimento sentimental nosso, né? Porque eram 6 pessoas da Fox que estavam no avião ali, fora outros colegas de outras emissoras que estavam lá. Então, cara, foi muito difícil. Eu diria que foi o momento mais difícil da minha carreira. Assim, foi complicado. Demorou um tempo para a gente conseguir, né, retomar um caminho e fazer as coisas como deveriam ser feitas, mas de fato ficou uma lacuna e uma marca muito forte, né, gente? E aí o final da tua trajetória na Fox... Sim. Como é que você já estava vendo que não ia, que... Eu fico muito orgulhoso porque eu costumo dizer que eu abri e fechei a porta. Né? Apagou a luz. Porque eu fui, se eu não me engano, eu fui o 3º ou 4º funcionário da Fox contratado no Brasil. Ah, olha isso. O primeiro foi o Carlos Simon. Aí depois o Edu Elias. Acho que eu fui o 3º, cara. E eu e o Edu Elias, a gente estava na primeira transmissão, quando ela entrou no ar, e a gente estava na última transmissão, quando ela saiu. A gente ficou o tempo todo. Ah, não sabia. E nesse meio tempo, vários entraram, saíram e tal. Foram alguns colegas, não muitos, ficaram lá até o final. Então eu fiquei sabendo, como todo mundo ficou sabendo, em 2018, na Copa da Rússia. Veio a notícia, a Fox parece que vai ser vendida para a Disney. Aí houve a confirmação da venda, aí começou um período de 2 anos de angústia, porque a venda foi confirmada, mas aí o CAD tinha que aprovar e não se sabia o que ia acontecer, se ia ficar com a Disney ou se ia ser vendido para um outro grupo. E aí, cara, você fica trabalhando nessa loucura, nessa tensão. Exatamente o ano de 2019 Isso aí. foi no auge da tensão. Assim, você, cara, o que vai acontecer com a gente? E aí foi acontecendo aquilo tudo. Acabou que foi o último ano da Fox, de verdade, Fox. O último ano foi 2019. Então nós podemos dizer que a Fox ela começou com o Corinthians campeão inédito da Libertadores em 2012 e terminou com o Flamengo campeão depois de 38 anos. Ou seja, foi uma trajetória abençoada, né, cara? Uma loucura. Acabou, fechou com chave de ouro, né? Fechou com os gols do Gabigol contra o River. Aquilo ali foi o último momento do Fox Sports no Brasil. Porque a partir dali, quando entrou 2020, a ESPN já começou a ter uma ingerência maior e algumas coisas já foram mudando, até que em maio de 2020 se confirmou que a Fox seria incorporada à ESPN e aí passou a ter uma gestão totalmente do grupo Disney. Né? E aí muda tudo? Dentro do teu trabalho, especificamente, o que é que muda? Muda porque é o seguinte, cada empresa tem a sua filosofia, né? Tem a sua forma de trabalhar, tem a sua cultura. Sim. E você tem que se adaptar a essa cultura. É o que você falou. A Fox, ela era de um jeito completamente diferente da ESPN, tradicionalmente, né? Lógico. E aí houve essa mistura, digamos assim, e claro, você está chegando ao local, você tem que se adaptar à cultura daquele local e tal. Até que ponto essa eu não sei se é um folclore, não procurei saber, mas Sim. a gente ouve muito falar que você, em dado momento, Sim. você fica muito vinculado às transmissões do Flamengo, você falou aí da final da Libertadores. Sim. Primeiro que, vamos lá, uma final, um título onde o Flamengo não ganha há 38 anos.
Foi né? muito e da forma como ganhou. Da forma que ganhou, eu acho que já ficaria marcante. Sim. Se eu narrasse, ia ficar marcante. Sim. O gol que eu digo. Você ia conseguir narrar? Não. Eu acho que eu não ia conseguir narrar. Mas assim... mas aí quando a gente pega lá... Aí a gente pega 300 mil narrações daquele jogo, daquele gol, daquela virada. E algumas delas poderiam ter ficado inesquecíveis. Sim. Mas se a gente for levar todas as narrações para a torcida do Flamengo, para os meus amigos rubro-negros, eu nem vou votar, até porque eu nem declaro aqui o meu time. E para os antes também. E para os antes também? Também. Se a gente fosse levar todas as narrações, 96% ou 97%? O que vocês acham? 98% iam escolher a sua narração como a narração que descreve aquela maior emoção de uma geração do Flamengo. Eu acho que o tempo comprovou isso, né? Exato. Por exemplo, a narração, ela tá no Museu do Flamengo, né? Olha isso. É uma honra. Quando os caras me convidaram para vem aqui no Museu do Flamengo, que vai ser inaugurado na Gávea, porque a sua narração do gol do Gabigol tá lá. Eu quase caí para trás. Eu falei, sensacional, que isso, né? É título, cara? né? Eu falei, cara, isso é um negócio... Então, assim, com o passar do tempo, eu fui entendendo o que aconteceu ali, e até hoje eu tô entendendo, porque a ficha tá caindo todo dia. É um negócio meio louco o que aconteceu ali. Sinceramente, eu não sei explicar o que aconteceu ali. Não sei. Porque cada dia que passa é uma coisa que aumenta. Eu recebo mensagens... cara, eu já vi gente tatuar nas costas a narração toda. Olha, tem isso. Tem, cara. Eu já vi gente com tatuagem, com a imagem do Gabigol chutando a bola incrível. Teve o bandeirão agora na arquibancada. Um monte de gente coloca camisa, né, com a letra ali atrás. Olha a virada, Gabriel e tal. Então é um negócio que não tem muita explicação não, cara. Eu tô começando a entender o seguinte: do mesmo jeito que o Washington Rodrigues falou na narração do gol do Pet em 2001, chegou o São Judas Tadeu, eu acho que naquele dia e naquele momento São Judas Tadeu chegou em mim. Soprou no ouvido ali. E colocou a mão na minha cabeça e falou, garoto, você vai ser a voz disso aí, cara. Vai. Tô te abençoando. Eu acho que foi isso, cara. Não tem explicação, né? Eu acho que foi isso. É só isso, né? É porque realmente é algo impressionante, cara. Impressionante a repercussão, como isso ficou, como isso marcou. E na hora, eu confesso a você que eu não tinha a menor ideia do que tinha acontecido assim. Eu narrando o jogo muito concentrado, né? Eu sabia da importância do jogo, do que era aquele jogo. E quando terminou a transmissão, a gente sempre para e faz uma autocrítica, né? Aí eu falei assim, acho que eu narrei bem esse jogo aí. Acho que foi legal. Acho que foi legal. Mas aí, beleza. Eu saí de lá, fui pra casa e tal. Aí me lembro do meu filho. Você estava lá? Não, eu narrei do estúdio, no Rio de Janeiro. Estúdio? Eu narrei do estúdio. Eu narrei do estúdio disso. da Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro. É mais uma situação que dificulta, entre aspas, né? Porque eu não estava no calor do estádio lá. Eu não sabia disso, não, cara. Eu narrei aqui. Tem até um making-off que fizeram lá na Fox, que mostra a narração na cabine, né? Uma menina que estava filmando, ela abre a porta e filma eu narrando o Zinho de pé. Rapaz, eu não sabia que você tinha narrado. Isso aí já ultrapassa... Então, São Judas estava ali. Cara, eu chego à conclusão de que São Judas Tadeu estava comigo. Só pode ser isso. Porque a forma que você traz a emoção... Não, Você, na beira do campo ali, já seria uma coisa completamente absurda. Eu acho que no estádio ela seria melhor. Eu acho que ela seria melhor, porque eu estaria naquele clima, naquele ambiente do estádio. Mas assim, da forma que foi, ela realmente ficou. Ela ficou. Não tinha a menor possibilidade do estádio sair melhor, porque da forma que você fez ali, eu acho que ninguém retoca. Essa é uma narração de um momento que se coloca na tatuagem mesmo, que guarda para sempre. É algo difícil de explicar em palavras. Tem algum outro gol? Tem algum outro gol que você acha que
que chega perto disso que você já fez? Não com tamanho vulto, obviamente, mas qual é a narração que você fala assim, quando você ouviu de novo, você falou assim, acho que eu vou deixar ela como toque do meu celular? Eu acho que tem várias narrações legais que eu fiz, mas ela foi tão grande, mas tão grande, que ela meio que deixou as outras num segundo plano. Isso é legal demais, né? Eu não sei, a carreira segue, outras narrações virão e tal, mas eu acho que essa ocupou um espaço muito grande. Eu acho que o cara olha pra mim e ele se lembra disso. Lembra? Por exemplo, a torcida do Atlético Mineiro lembra muito das minhas narrações da conquista da Libertadores de 2013, que foi incrível realmente, aquelas viradas do Atlético. São Vitor. Não é milagre, é Atlético Mineiro, São Vitor do Horto, aquelas coisas todas que eu falava lá. O Romarinho fez o gol do Corinthians na Bomboneira, na Rei. Romarinho, iluminado, a Fiel até hoje lembra bastante disso. Tem gol de título internacional do Atlético Paranaense pela primeira vez na Copa Sul-Americana, a galera do Furacão sempre fala e tal. Mas, cara, essa daí, ela ganhou uma dimensão tão grande que, pelo menos até aqui, nesse momento da minha carreira, eu acho que ela toma a frente e deixa as outras meio que de lado, assim. Foi algo realmente especial. Né? Você acha que é possível, nós estamos em 2024, em maio. Você acha que é possível, em final do ano de 2024, uma outra narração desse nível? Sim. Do mesmo jogador? Você acredita que esse mesmo jogador... Gabriel Barbosa? O Gabigol. O predestinado? O camisa 99. O imortal rubro-negro? Ele. Camisa? 99. 99. Você acha que é possível... Você imagina... O que é mais fácil? Vamos lá. O que é mais fácil? A sua narração da final da Libertadores que você vai transmitir pela Paramount, certo? Provavelmente. Existe a possibilidade. Você vai transmitir essa final. Sim. É mais provável que o seu gol ou que o herói daquele jogo seja o camisa 99, ex-camisa 9? Nesse momento? Nesse momento, em maio. Depois, se você errar, a gente vai botar esse corte lá na frente. Que o meu gol viralize. Por quê? Porque eu acho que o caminho para ele chegar lá e fazer esse gol vai ser bem difícil. É mais difícil que o teu? Eu acho que eu tenho mais chance de narrar essa final do que o Gabigol estar em campo e fazer o gol do título. Neste momento. Hoje é que dia? 20 de maio, 21 de maio. 20 de maio. 20 de maio de 2024. Hoje, eu acho que o caminho dele até a final, por tudo que está acontecendo, é mais difícil. Mas eu não duvido não, hein? Eu não duvido. E acho que pode acontecer. Para isso, ele tem que ter chance, né? Você acha que hoje o Gabigol merece ter chance? Cara, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que se ele ficar no Flamengo, porque ele pode sair. Se ele ficar no Flamengo, ele vai ter que ter chance, né? Porque ele é um profissional do clube, ele é muito bem pago pelo clube, ele vai estar à disposição do Tite e ele vai ter que ter chance. Obrigatoriamente. Cabe a ele aproveitar as chances. Coisa que ele não está fazendo. Há 1 ano e meio. Eu vi uma live ontem com você, com o Paulo Lima. Paulo Lima. E o Paulo Lima, que é um cara também fantástico, uma referência, e ele colocou... até o pessoal falando que ele estava passando pano pro Gabigol. E eu acho que hoje está tendo um excesso de peso na mão. Não sei se você concorda. Sim. Em relação à punição que o Gabigol merece. Mas eu acho que isso acontece em tudo na nossa sociedade hoje, né? Porque hoje em dia o impacto da opinião popular ele é muito maior do que era no passado. Sim. As redes sociais, elas abriram um espaço e um caminho para que milhões e milhões e milhões se manifestem e dê a sua opinião. Isso é muito bom, mas isso tem um peso grande, como nessas situações. Expõe, muitas vezes, um lado sombrio das pessoas. Expõe um radicalismo. Muita gente que estava escondida solta o que tem de pior e se esconde nas redes sociais porque ela permite que você fique ali encoberto. Mas, de qualquer forma, o que é colocado ali
vai aumentando esse volume. Então, o Gabigol é mais um caso de cancelamento, como se fala hoje em dia, né? É. Temos vários casos aí de cancelamento. Mas eu tenho uma opinião. Eu acho que ele tá passando por isso por culpa dele. Por quê? Porque ele começou a tomar atitudes. O Gabriel Barbosa... Você chama de Gabriel Barbosa sempre, não? Sempre. Gabriel Barbosa, inclusive na narração do gol lá histórico, eu falo Gabriel Barbosa na galeria dos imortais rubro-negros. Mas por que você não chama de Gabigol? Não, eu chamo de Gabigol também. Ah, tá. Mas eu dou uma revezada. Gabigol, Gabriel Barbosa e tal. Tem gente que se nega a chamar de Gabigol. Por quê? Sei lá, normalmente é porque são os antes. Mas eu conheço flamenguista que não chama também. Pô, tu vai negar chamar um cara de Gabigol que foi o único até hoje artilheiro de 2 competições nacionais no mesmo ano? Pelo Santos ele foi artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileiro em 2018. Sim. Você vai negar chamar de Gabigol o cara que é o maior artilheiro brasileiro da Libertadores da América? 31 gols. Você vai negar chamar de Gabigol um cara que é o artilheiro do Flamengo no século? Então, com todo respeito, o maior artilheiro do Flamengo em uma edição de Campeonato Brasileiro. Uma edição. Ele fez 25 gols. Porra, não é o Gabigol, porra? É. Quem fala isso, com todo respeito, é o cara que não gosta do Gabigol. E até entendo, porque o Gabigol é uma figura realmente polêmica. Sim. Mas ele é um... Cara, ele é um atacante histórico, né? Mas que de final de novembro de 2022 até agora, ele mudou completamente. Dentro e fora, né? Eu acho Mais que dentro. a partir do momento que ele vestiu a camisa 10 do Flamengo no Maracanã, naquele jogo com o Avaí, a partir dali tudo mudou. Você não acha que tem mais relação o fato dele não ter ido para a Copa do que a camisa? Também pode ter pesado, mas eu acho que a cronologia dos fatos mostra que a partir do momento que ele veste a camisa 10 do Flamengo, ele olha e se coloca no mesmo patamar do Zico, assim, ó, tipo assim, ó, e o Galinho, ó, tô aqui junto com você, hein? E ele não estava pronto para isso. Ele se perdeu completamente. Porque Gabriel Barbosa, ou Gabigol, ele é enorme na história do Flamengo, cara. O Gabigol, em termos de feitos históricos, não de qualidade técnica, feitos, ele é o segundo maior jogador da história do Flamengo, cara. Os fatos comprovam, eu não estou inventando nada. Porra, o Flamengo jogou com ele 3 finais de Libertadores. Ele fez gol nas 3. Isso aí. Ele fez gols que deram 2 títulos de Libertadores para o Flamengo. Até hoje, na história do Flamengo, apenas 2 jogadores fizeram gols em finais de Libertadores. Zico e Gabigol. Ele tem 12 títulos conquistados com a camisa do Flamengo. Em 5 anos. Em 5 anos. Os jogadores que mais têm títulos com a camisa do Flamengo, Zico e Júnior, com 13. Gabigol está na primeira prateleira da história do Flamengo. Mas quando ele veste a 10, e tem uma entrevista do Rodolfo Landim ao Sérgio de Boccaccio muito interessante, em janeiro de 2023, que o Landim fala assim, vestir a 10 do Flamengo requer grande responsabilidade. É diferente. Oscar Schmidt sempre falou isso, que jogou basquete no Flamengo. Não é qualquer um que veste a camisa do Flamengo. Não é. Não é? E você vestir a 10 do Flamengo, a 10 do Zico, depois de tudo que esse cara fez e que eu relatei aqui, é algo muito grande. Ele não estava preparado para isso. Ele se perdeu completamente e ninguém, eu acho, tentou chegar nele ou conseguiu fazer com que ele botasse os pés no chão. Calma. Mas ninguém fala para esses caras. Esse é o grande problema. Ninguém fala para eles. Não, eles não ouvem, não. Você falou aí do Rodolfo Landim, do presidente do Flamengo. E o presidente do Flamengo outro dia deu uma declaração aí, falou com os amigos, não sei que, aquela coisa estapafúrdia que ele falou. Sim. Que o Gabigol deveria ficar no Flamengo, porque o Zico daqui a pouco vai passar.
Foi muito infeliz o presidente nisso aí, né? Muito infeliz. Cara, o cara que fala uma bobagem como essa... Foi muito infeliz o Landim nessa. A bobagem que ele falou, pra mim, É. se eu fosse Flamengo, se eu fosse torcedor do Flamengo, a bobagem que ele falou, pra mim, é tão absurda, eu ficaria muito mais satisfeito de ver o Landim com a camisa do Vasco do que ele falar que o Zico passa. Cara, o Zico... Isso é um tapa na cara. Até o Zico respondeu. O Zico é um lorde. Até o Zico respondeu na rede social. O Zico, ele parou de jogar no Flamengo no dia 6 de fevereiro de 1990. No Maracanã, uma festa de despedida, depois ele foi jogar no Japão. Fechou o gol. Exatamente. Você estava lá. Eu estava lá também trabalhando lá. Eu amo o Tafarel. Exato. E aí, cara, 6 de fevereiro de 90 ele deixou de jogar com a camisa do Flamengo. Nós estamos em 2024. Eu tenho um filho de 9 anos que é Flamengo e um de 16. Eles são da geração Messi, Cristiano Ronaldo e tal. Eles têm o Zico como ídolo. Lógico. Quando eles viram o Zico, eles se emocionaram como eles se emocionariam vendo um jogador que atua hoje. Então o Zico é eterno, né, cara? Como o Pelé é eterno e tantos outros. Mas o Zico, ele ainda hoje, ele é muito presente e ele será eterno, não tenha dúvida disso. O Zico não passa. Daqui a 100 anos, a torcida do Flamengo e o futebol, né, porque o Zico consegue a façanha de ser respeitado por todas as torcidas, falará do Zico. O Zico tem... Eu sempre falo que o Zico... E falar de Zico é muito fácil e é muito difícil. Mas assim, o Zico... Primeiro que o Zico... Quando é de Arthur... Eu tenho um filho chamado Arthur por causa do Zico. E o meu segundo filho se chama Theo, que significa Deus, que também é homenagem ao Zico. Então, assim... E a quantidade de Arthur que a gente enxerga, que a gente vê por conta do Zico, a quantidade de marmanjos que eu já vi chorar por causa do Zico. Eu tava te contando aqui fora do ar, vascaíno, quando ele veio aqui no prédio, quando ele veio aqui no nossa sala. Vascaíno tirando foto. O Zico ultrapassa isso. Mas aí é que tá. Aí é que tá. A quantidade de Gabriel, que nasceu de uns anos pra cá, a quantidade de gente que o Gabriel fez chorar. Tá entendendo a dimensão do cara? Sim. Ele não é o Zico, mas ele é imenso. Isso aí. E aí é que ele se estrepou. Mas ele sabe que ele sabe que ele é imenso? Ele sabe? Ele sabe e ele sentiu, e quando ele vestiu... Você sabe aquela história, aquele ditado, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Ele se perdeu, cara. Você acha que tem volta? Depende dele. Mas se você for ver a sequência, não é de hoje. Essa situação da camisa do Corinthians é a última, por enquanto. Ele foi no Podpah, falou pra caramba do Corinthians. Teve a história da festa do poderoso Gabi, lembra? Que repercutiu mal naquele momento. O pôster que ele posta com 2 Libertadores E rindo pro Zico, ele se perdeu, cara. Ali ele manda o seguinte recado: aí, galinho. Cheguei. Eu também sou foda. E eu tenho 2, você tem uma. Pra que isso? Pra que isso? Então essas coisas que foram acontecendo ao longo do tempo demonstram que ele se virou para um outro lado, ele curtiu mais a carreira musical dele. Você curte o Lil Gabi? Tem na tua playlist? Eu confesso que nunca ouvi, não. Nunca ouviu? Não, nunca ouvi, não. Posso até ouvir, mas confesso que eu nunca ouvi, então não tenho base para falar. Entendi. Mas assim, ele foi para esse lado, né? Ele tem que ligar o GPS e se localizar, porque ele tá perdidinho. Se os jogos do Flamengo, os próximos jogos fossem no Maracanã, você acha que ele seria bem vaiado? Ele vai ser em breve, né? Você acha que ele vai... Você acha que um gol do Gabigol hoje, vamos lá, ele entrou e com 2 minutos em campo ele faz um gol. Você falou aí do gol, você falou do jogo do Zico, a despedida do Zico, Flamengo e o World Cup Master. Sim. Bebeto foi perseguido nesse jogo o tempo inteiro. Porque tinha ido pro Vasco. Exatamente. Numa situação diferente, né? Recebeu uma proposta, achou melhor e foi. Na festa do Zico, no Jogo das Estrelas, Sim. Renato e Bebeto, agora Bebeto menos, mas o Renato também muito vaiado. A torcida do Flamengo tem isso. Ela não aceita esse tipo de, entre aspas, traição. Eu só vejo uma chance pro Gabigol. Só uma chance. Qual é? Se ele ficar no Flamengo e o Flamengo entrar numa reta decisiva de Libertadores da América, por exemplo,
E o Flamengo provavelmente vai pegar um adversário pesado. Porque ele deve ficar em segundo no grupo. Então pode ser que dê Palmeiras e Flamengo. Sim. Atlético Mineiro e Flamengo. Fluminense e Flamengo. River Plate e Flamengo. Se ele fizer o gol que elimine esse adversário na casa do adversário e o Flamengo segue na Libertadores, eu acho que ele tem uma chance de recuperar o que ele perdeu. Eu acho que é a chance dele. Pô, mas vamos supor que seja Flamengo e Palmeiras a final. Oitavas de final, ou final. Vou pensar Eu tô numa... pensando em oitavas, que é mais perto, né? Eu não sei se eu ele vou chega pensar uma até semi. Segundo jogo lá. Sim. Ele faz o gol e elimina o Palmeiras. o Palmeiras. Não, eu acho que vale para qualquer fase que isso acontecer. Mas se ele eliminar o Palmeiras lá em São Paulo, a Fiel vai lá buscar ele lá dentro. Já pensou? Ele vai levantar até a camisa embaixo da... Eu quero que... Contra o Palmeiras é melhor não fazer, Mas não. a torcida do Flamengo também vai... Não, mas o Palmeiras é melhor não. Vamos pensar no Galo, porque se eliminar o Palmeiras vai virar mais ídolo ainda da torcida do Flamengo. O Cruzeiro tem interesse nele. Eu vi o Thiago Asmar falando disso ontem. Então... Se você for partir para esse lado de rivalidade clubística, já era. Então, então vai pegar o River. eu tô pensando o seguinte, se ele eliminar... a torcida do Boca ama o Gabigol, né? Também? É pelo que ele fez em Então 2019. manda o Tite deixar ele no banco. Exatamente, é. Então, assim, eu acho que a única chance dele recuperar o carinho da torcida do Flamengo por ele é fazendo algo desse tipo. Algo dessa grandeza. E que ele é capaz de fazer, né? Eu acho também. Agora, se ele vai ter chance de fazer, se ele vai estar pronto para fazer, aí é uma outra história, depende dele, depende do Tite, depende do Landim, se ele vai ficar, se ele não vai ficar até dezembro. Mas se ele fizer, vai ser a maior virada da carreira dele. Aí vai caber de novo. Olha a virada, Gabriel. Incrível, incrível. É a única chance, eu acho. Agora, te incomodou essa forma que as pessoas falaram, principalmente os torcedores rivais, que você narra mais jogo do Flamengo, falaram que a tua saída da emissora também poderia ser porque te tirar do jogo do Flamengo. Até que ponto até que ponto isso aí tem verdade e até que ponto isso te incomoda caso não seja verdade? Não há verdade nisso, que eu saí da ESPN porque não narrei a final do jogo do Flamengo, não. Eu saí da ESPN porque recebi uma proposta que eu considerei muito interessante em vários aspectos e achei que era um caminho bom para que eu fosse seguir. Então foi por isso que eu saí. Não foi porque eu não fiz a final de 2022, embora até hoje isso repercuta muito e as pessoas falem, por que você não narrou e tal? Bom, o que aconteceu assim? Eu narrei muitos jogos do Flamengo na campanha de 2019, já narrava jogos do Flamengo antes de 2019, mas 2019 marcou muito. Então... eu segui narrando os jogos do Flamengo em 2020, em 2021, narrei a final com o Palmeiras lá em Montevidéu, que o Palmeiras foi campeão. Eu segui narrando os jogos do Flamengo. No início de 2022, a direção da ESPN falou comigo o seguinte, falou, olha, João, a gente acha que você está muito identificado com o Flamengo e nós queremos que você faça jogos de outros times. Eu entendi perfeitamente. Falei, claro, tudo bem, entendo a emissora. E foi isso que aconteceu. Por isso eu deixei de fazer jogos do Flamengo. A verdade é absolutamente essa. Mas foi isso que aconteceu. O fazer jogos dos outros times também colocaria não fazer do Flamengo, não? Não, tanto é que eu fiz, né? Mas fiz poucos. Fiz poucos jogos do Flamengo. Eu fiz mais de outros times. Fiz jogo do Corinthians, fiz jogo do Atlético Paranaense, fiz jogo do Fortaleza, fiz jogo do Fluminense, mas fiz poucos jogos do Flamengo. Realmente quiseram desvincular a minha imagem do Flamengo, né? Isso é uma coisa que, inclusive, foi falada para mim abertamente. Você é o Tite. O Tite agora não. Eu sou o Tite? Você Mas é o Dorival Júnior. Não, você é o Dorival Júnior. Você colocaria o Vinícius Júnior no ataque, no gol ou no banco? Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo hoje. Em que posição? No ataque. No ataque. Quem botar... Se o Dorival colocar o Vinícius Júnior no banco, ele tem que ser levado para o hospício. Entendi. Não dá, né? Como é que você vai... não joga bem na seleção brasileira. É mentira, hein? Ele jogou bem a Copa.
o Tite tinha uma pressa em tirá-lo. O Tite não era muito fã de de Vinícius Júnior. Deixava o Rafinha, que ele levou para a seleção e tal, até o final. E contra a Croácia, por exemplo, tirou com 15 do segundo tempo. Ele tinha uma pressa em tirar o Vinícius Júnior. Mas o Vinícius jogou bem a Copa. O Vinícius, de 7 gols que o Brasil fez, participou de 5. Inclusive fez gol. Ele não vem jogando bem na seleção? É verdade. Agora dizer que ele não joga nada na seleção é mentira, porque talvez ele tenha sido o melhor jogador brasileiro da Copa. Talvez. Escapou. Você vê, o cara quando é bom de comunicação, a pergunta que eu fiz sobre o Vinícius Júnior teve um objetivo muito claro. Qual foi o objetivo? O objetivo, se eu sou o seu gestor... O meu gestor? Se eu sou o seu gestor, se eu tenho na minha equipe o Vinícius Júnior, se eu tenho na minha equipe o Gabigol... Agora eu entendi. Eu vou botar no ataque, meu amigo. Desculpa, você não vai falar nada que você não precisa falar. Quem vai falar, quem tá falando sou eu. Agora, pelo amor de Deus. Entendi. Se eu tenho o Vinícius Júnior no meu time, ele vai jogar no ataque porque ele tá sendo o melhor atacante do meu time. Sim. Desculpa, se eu tenho um produto de alta qualidade, onde eu tenho um profissional de altíssima qualidade... Muito obrigado. Tudo se encaixa... Identificado com a maior torcida, que dá mais audiência. Muito. E sem contar isso, podia ser contra o. Podia ser o River e o Baturão de Guayaquil. Sim. Sem contar isso, sem contar a audiência. Sim. Já deveria ser a escolha natural. Aí, além disso, com uma identificação e outra, não é uma identificação que a pessoa fala assim. A torcida do Flamengo que eu converso, não é que te enxerga como. Você não é o narrador da Flá TV. Você não distorce a transmissão. Não. Não mesmo. Não posso mesmo. E não devo. E vou te falar mais. Tem narradores da TV, de TV, que distorcem a transmissão. Rapaz. Tem narradores de TV que são torcedores irritantes de times, inclusive do meu, tá? Sim. Tem narradores que são irritantes, que eu não consigo assistir porque os caras deturbam o que estão assistindo. Não pode. Você, e não é porque eu tô na tua frente, e eu sou zero puxa-saco, eu adoro... Eu sei disso, eu conheço você. Então, assim, você não distorce. Só que obrigado. você é o melhor, você é o melhor narrador que poderia narrar uma final de Libertadores do Flamengo e ponto. Isso aí é indiscutível. Eu não falo por ser torcedor do Flamengo, não, juro pra você. Olha... Pelo amor de Deus. Eu concordo com você. Mas eu tenho que respeitar a ordem, né? Quer dizer, é uma decisão da empresa que eu respeitei, que eu entendi. Você não entendeu, você perfeitamente. Sim, eu entendi quando falaram para mim assim, você está muito identificado com o Flamengo, você precisa fazer jogos de outros times, é bom para você. Isso aí, eu entendi perfeitamente. Concordo. Mas assim, eu também acho que pela identificação, pela história... realmente seria um caso de enorme sucesso, mas não entender assim, cabe a mim respeitar, como eu respeitei na época, e não foi por isso que eu saí de lá. É bom deixar claro isso. É porque realmente surgiu uma oportunidade muito legal, muito boa da Paramount, e eu fui com o maior prazer trabalhar na Paramount, mas agradeço a ESPN pela oportunidade de ter participado lá 2 anos, de ter feito um programa ESPN FC, que é um sucesso e que eu fui o cara realmente que fui para lá para fazer isso e construir uma base, um alicerce do programa que hoje é um grande sucesso, então, que é apresentado pela querida Daniela Boaventura. Então, não foi por isso não, mas muita gente fala e tal, mas eu não foi por isso não que eu saí. Assim, a gente tem esse ano a Olimpíada. Você é um cara olímpico? Você é um cara que gosta de narrar esporte olímpico? Narrei. Quantas Olimpíadas eu narrei? Narrei Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Rio 2016. Narrei todas essas Olimpíadas. Qual esporte você gosta mais de? Eu acho basquete extraordinário. Basquete, mas aí não vale pro Brasil, não ganha nada, faz infelizmente, eu ainda cheguei a pegar uma época que o Brasil ainda fazia uma gracinha e tal, mas basquete eu acho fantástico. Assim. Basquete, dependendo do jogo, do nível dos times, o basquete ele consegue ser mais emocionante que o futebol. Quando você pega um jogo de um time muito forte contra um time muito fraco no basquete, aí não tem tanta emoção. Agora, quando você pega 2 times parelhos, o basquetebol... é algo... Eu já vi jogo de basquete ser decidido em 2 segundos. O basquete é um esporte que precisava ter 2 minutos finais, né? É fantástico. É fantástico. Eu me lembro, cara, que eu narrei no Sport TV,
Você também não vai gostar muito disso, não. Mas eu vou ter que falar. Eu narrei no Sport TV a final do Campeonato Brasileiro de Basquete Vasco e Flamengo. Vasco, Flamengo, Maracanãzinho lotado. Charles Bird, Exatamente. Esse time era fantástico. Até eu gostava, até eu torcer pra eles. E do outro lado, Oscar, né? Oscar Meu e ídolo. uma máquina. Dois timaços. E aí, cara, com 3 segundos para terminar o jogo, se eu não estou enganado, o Hélio Rubens combinou a jogada, que era o seguinte, ó, você vai jogar a bola no lance livre na tabela. E no rebote, o Vargas chega, vale crava 2. e vale 2 e vira o jogo. Não deu outra. O Vasco foi campeão no final. Uma loucura. Um jogo extraordinário. Vasco e Flamengo, uma Era das maiores fantástico, rivalidades do mundo. Eu narrei isso no Sport TV e com Birabello. Né, o Fábio Sormani, na época, fazia comentários lá com a gente também. Cara, é inesquecível, inesquecível. Então, eu acho o basquete muito... Posso falar a palavra? Pode, deve. É muito foda. Basquete é foda. A Paramount não vai narrar nada de... Não tem Olimpíada, não pega nada agora esse a ano. Paramount, ela tem até 2026 os direitos de transmissão da Libertadores e da Sul-Americana, né? Então, pelo menos a princípio, é o que sabemos, Libertadores e Sul-Americana é o nosso roteiro. E lá estaremos transmitindo os jogos, né? E você tem exclusividade. Por exemplo, se alguma emissora quisesse te contratar para fazer a Olimpíada, não poderia, porque você tem contrato completamente exclusivo da Paramount. Sim, eu tenho contrato com a Paramount só se a Paramount me liberar. Né? Se uma emissora chegar lá e conversar e ela entender que ela pode me liberar, aí sim. Se não, eu tenho contrato com a Paramount. Você tem vontade de fazer essa Olimpíada ainda? É uma coisa que você é... Você é um tarado, assim, de... Um tarado? É. Ah, cara, eu acho que a gente sempre tem vontade de trabalhar, de fazer as coisas, né? De estar nos grandes eventos. Então é isso que nos move, né? O dia que eu parar e pensar assim, pô... Que saco ir pra lá, né? Não tô muito afim, não, de fazer esse jogo. Eu acho que é a hora de eu mudar meu rumo e tentar fazer outra coisa. Você tem alguma medalha de ouro no currículo aí de narração? Ah, tenho. A última, por exemplo, do Rio de Janeiro, o vôlei brasileiro ganhou no Maracanãzinho. Aquele jogo que você narrou? Narrei pela Fox. Maneiro. Narrei outras medalhas do vôlei em Olimpíadas anteriores, narrei medalha do vôlei de praia, narrei medalhas de atletismo, não de ouro, né? Narrei medalha de atismo, de ouro, tenho algumas conquistas aí nessa trajetória. A Olimpíada, para mim, Eu acho fantástico. é o evento que mostra a qualidade do profissional. Eu acho. Porque ali ele está envolvido com 28, 29 modalidades. Então não é só um esporte. A Copa do Mundo de futebol, o Mundial de atletismo, o Mundial de basquete, ali é tudo. Então é futebol, é basquete, é vôlei, é hóquei, é tudo. E você tem que estar preparado para narrar todos esses esportes e entender como eles funcionam, entender a regra, entender quem é quem, entender os jargões, o que se fala, como se aplica. É a dinâmica toda, né? Dinâmica total. Eu já várias vezes transmiti vôlei de praia, saí para narrar natação e aí voltei para narrar hipismo e volta, né, e você faz vôlei, você faz basquete e aí vai. E Olimpíada de Inverno, que é um desafio maior ainda. Já fez também? Já fiz, porque são eventos que a gente não está muito acostumado, né? A gente não tem tradição em esportes de gelo no Brasil, né? O Brasil, ele na sua maior parte, ele é um país tropical, né? Então a gente não tem tradição disso aqui. Então, por exemplo, fazer curling... Que é muito legal aquele que... mas assim, a gente, nas primeiras vezes que isso veio para o Brasil e que a gente transmitiu no Sport TV, se eu não me engano, 2004. 2004, eu acho. Era uma loucura, era uma novidade. Pô, o que é isso aí? Parecia um negócio de outro planeta e a gente estudando e conversando com os comentaristas, né, que conheciam, que entendiam do assunto, para a gente se aprimorar e fazer um bom trabalho. Então a Olimpíada é sensacional. É o grande momento de um comunicador esportivo, eu acho. Mexe com você, quando você vai recebe uma proposta, mexe mais com você o salário ou as competições que aquela empresa pode... Estou falando isso porque quando você entrou na Globo, quando você entrou na Globo, a Globo era praticamente um monopólio. A Globo tinha todas as grandes competições. Hoje a Globo não tem mais Fórmula 1, não tem mais UFC, tem algumas competições que ela também não tem mais, Liga dos Campeões. Algumas coisas a Globo não tem. Para você, isso é fundamental na hora de você aceitar uma proposta? O que você vai narrar? Sim. Porque de repente você chegava, vem uma empresa aí para te chamar um stream, mas ele só tem lá o campeonato do Tocantins. Você vai? Cara, isso para mim pesa mais do que o lado financeiro. A motivação.
Porque eu penso da seguinte maneira, a grana, ela é uma consequência de um bom trabalho. Então, se eu fizer um bom trabalho em grandes eventos, a chance de surgir dinheiro é muito grande. Né? Então, isso mexe muito comigo. Por exemplo, a Paramount me chamou para narrar Libertadores e a Sul-Americana, num projeto novo. Aí eu falei, cara, Libertadores e Sul-Americana, principalmente a Libertadores, é algo que eu tenho uma identificação enorme, né? Sim. É a minha cara. Então aquilo me motivou muito. Eu falei, porra, vou nessa, né? Muita gente me chama por aí, a voz da Libertadores e tal. Eu fico muito honrado com isso. Então isso mexe mais do que o dinheiro. Eu acho que o dinheiro ele é uma consequência. Ele virá, naturalmente. Sim. Se você fizer um bom trabalho e estiver junto de um grande time, com grandes eventos, com grandes oportunidades, o dinheiro ele vai acabar aparecendo. Hoje, Copa do Mundo, como é que é o teu sonho? Você tem qual o jogo dos teus sonhos, assim, se você fosse escolher o próximo, porque é sempre o próximo, né? Qual é o teu grande sonho hoje? Em termos de Copa do Mundo, eu já fiz 7 Copas, né? Sim. E narrei, a última Copa do Mundo que eu estive presente foi a Copa da Rússia em 2018, narrei inclusive a final, que a França foi campeã. Mas o jogo, assim, que todo narrador sonha é narrar o Brasil campeão do mundo, né? Narrar uma final com o Brasil campeão do mundo é o jogo dos sonhos de todo narrador, né? Você acha que 2026 você narra uma final do Brasil? Campeão do mundo? Não sei, porque eu tô na Paramount, né? E não sei se a Paramount vai fazer a transmissão da Copa do Mundo, né? Porque o projeto da Paramount é para fazer Libertadores e Sul-Americana. Então não sei se terei essa oportunidade. Mas eu acho que é possível, cara. Eu acho que é possível. Porque eu fui para 2 Copas em que o sentimento do brasileiro era não temos a menor chance. E o Brasil voltou campeão. Em 94 era assim, e em 2002 era assim. Ninguém acreditava no Brasil. Hoje é mole falar. Você olha lá, porra, olha o Brasil tem Romário, o Brasil tem Bebeto, o Brasil tinha Tafarel, Aldair na zaga. Perdeu da Bolívia, né? Porra, ninguém acreditava no Brasil. Isso aí. Era muito criticado. Pô, joga retrancado, joga seguro, fecha, não é o futebol brasileiro. 2002, não levou o Romário. Ronaldo, 3 meses antes da Copa, tinha graves problemas para andar, inclusive. Isso aí. O Rivaldo nunca foi ídolo no Brasil. O Rivaldo é um jogador totalmente injustiçado no Brasil, porque ele merecia ser muito mais enaltecido. Exatamente. Ronaldinho Gaúcho era um garoto. Isso aí, perfeito. Não era o Ronaldinho Gaúcho. Perfeito. Tinha Roberto Carlos, tinha Cafu, que carregavam aquela coisa da final de 98 contra a França. Ninguém acreditava no Brasil. Perfeito. Filipão assumiu um ano antes, aí o Brasil foi eliminado por Honduras na Copa América. Não chamou Romário? Não chamou Romário e tal. O Brasil vai ganhar a Copa. Aí eu fico pensando o seguinte, cara, naquela época a gente tinha Romário, tinha Bebeto, tinha Ronaldinho, tinha Rivaldo, tinha Ronaldinho Gaúcho, que na época as pessoas não davam muito valor. Eu acho hoje que nós não temos jogadores desse nível. Mas quem sabe não surge um novo monstro? Quem sabe não seja Vinícius Júnior, esse cara que em 2048 as pessoas vão falar, porra, Vinícius Júnior, né? Sempre acreditei. Uma Copa Brasil, né? Sempre acreditei. Vinícius Júnior é monstro, né? Um dos maiores da história do futebol. O Rodrigo é um monstro, cracaço de bola. Hoje não se fala isso. Mas quem sabe daqui a algum tempo possa se falar? Eu acho que é possível. Eu acho que dá. Você acredita que... Difícil. Tem seleções melhores, mas eu acho que podemos formar um conjunto. A gente tem muito jogador que hoje está na Europa se destacando, né? A gente pode deixar de ter um vácuo aí de 17 anos de não ter o melhor jogador do mundo, né? O último foi Kaká em 2007. Eu acho que o Vinícius tem tudo para ser o melhor do mundo agora. 17 anos depois voltar. Então, quem sabe? Eu acho que nesse contexto, nesse momento, não há muito otimismo. Mas eu vejo potencial para que lá na frente o Brasil venha ganhar uma Copa em 2026. É possível. Eu acho que dá para ganhar a Copa em 2026. Eu não tô muito confiante, não. Guarda esse corte aí. Vou guardar. Brasil, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior? Eu acho que ele é o cara que pode puxar essa fila. Eu falei que o Vinícius Júnior ia ser melhor do mundo antes do Neymar, lá em 2017, tá guardado. Já até printei, mostrei pro meu filho ontem. Você já acertou, né? Você já acertou. Porque o Neymar não vai ser mais o melhor do mundo, né? 50% eu já acertei. O Neymar... não vai ser? Não. Se ele for campeão em 26? Ele vai jogar? Vai, pô. Eu não sei. Eu não sei se o Neymar estará lá. Sério? Não sei. Tenho dúvida.
Tenho Não. dúvida. Eu tenho bastante dúvida. De estar na Copa, que você diz? Se ele vai estar com a seleção brasileira, eu não sei se ele vai estar lá. Mas você diz o que dele parar de jogar futebol? Não ir para a seleção. Mas quem vai ter coragem de não convocar o Neymar? Ah, mas aí é que tá, aí vem o contexto. E se o Brasil agora na Copa América arrebentar... Não muda com o nada. Você Vinícius acha que Júnior? muda? Eu acho que muda. Porque Duvido. existe um... O Neymar, ele não é uma unanimidade. Dentro da CBF, você acha que não? Aí é que tá. Não sei. E outra, ele é um cara que indiscutivelmente é o melhor jogador brasileiro tecnicamente. Sim. Mas que quando ele é protagonista, Concordo. ele não administra bem isso. Concordo. E se de repente Vinícius Júnior assumisse? Porque hoje o Vinícius Júnior, hoje, 20 de maio de 2024, hoje Vinícius Júnior é maior do que o Neymar no futebol mundial. Sim. Pelo que ele vem fazendo hoje. Então o Vinícius ele está embicando para ser a grande estrela que vai puxar o Rodrigo, que vai puxar o Endrick, que vai puxar essa galera toda mais nova. Se eles forem muito bem na Copa América, ganharem a Copa América, entrarem bem nas eliminatórias de novo, que o Brasil precisa se recuperar, jogarem Sim. bem, eu acho que o caminho para a volta do Neymar ele não é tão simples assim. Mas você não acha que isso pode ser até uma facilidade pro Neymar de não ser tão cobrado como único? Eu acho que isso aí pode ser a grande. Eu acho que. Pode. Não a vaidade do Neymar, mas tecnicamente falando pro Neymar, do jeito que o Neymar é de personalidade, o Vinícius Júnior ter esse protagonismo, ser o melhor do mundo, seria maravilhoso. Mas o Neymar, naturalmente, ele vai, mesmo sem querer, ele vai disputar esse protagonismo com o Vinícius Júnior, né? É o Neymar, né? E o Dorival para administrar isso? Aí que tá. Mas o Neymar já deu uns esporros no Dorival quando tava no Santos, pra dar de novo na seleção não custa. Exatamente, mas o Dorival vai querer isso? Agora ele que manda, né? Será que ele que manda? Aí que tá. Eu acho que se o time for bem... Por exemplo, ele já não levou o Casemiro. Que era um cara... Bem, né? com um prestígio muito grande lá. Sim, pesado. Era um Pesado, líder do vestiário, é. já não levou o Casemiro. Então, assim, vai aguardar... Porque o Neymar, a previsão de volta dele é em agosto. É. Começar a voltar. Ele começa a voltar em agosto. Ou seja, até o final do ano, ele vai, né, engrenar. Ele é pra 25. Ele é para 25. E como estará a seleção em 2025? Vinícius Júnior, a grande estrela, com o Rodrigo, com o Endrick, bombando, voando, ganhando a Copa América. Será que existirá um clamor tão grande assim pela volta do Neymar? Eu não sei. E outra, eu acho que para o Dorival é uma situação que é melhor para ele, como gestor de vestiário, administrar Sem o Neymar. Isso sem dúvida. Então, eu não sei não. Eu tenho dúvidas. Acho que tem muita gente torcendo para que a seleção engrene sem ele. Eu acho. Agora, João, você tá aí agora com Fala João. Como é Fala que tá? João é meu canal no YouTube, canal né? no Fala YouTube. João Guilherme. E sempre tem os comentários no Instagram, nas redes sociais, que é o Fala João. Né? Bateu 200 mil inscritos. 200 mil inscritos no meu canal no YouTube, isso. Isso é sensacional, né, cara? Assim, um fantástico. trabalho... Porque, assim, é um trabalho muito orgânico. Sim. Um trabalho que eu e um editor que trabalha comigo, o Alberto, a gente faz sozinho, cara. Eu faço a live da minha casa, né, com a minha estrutura ali caseira. A gente combina os cortes, os vídeos, os temas que vão pro ar. E é só isso. É comunicação pura mesmo. A galera vem, interage com a gente, bate um papo, troca uma ideia. Então é uma coisa que tem me orgulhado muito, né? Porque é um trabalho inteiramente natural e que tem tido uma resposta excelente. 200 mil pessoas é muita gente. Pelo amor de Deus. É bastante gente. Então tem que respeitar isso. É muito legal. E você hoje é uma coisa que te dá prazer? Muito. Porque eu vejo que quando acaba o jogo, ou quando tem alguma coisa, você já entra ali, já fala com o pessoal. Eu acho que já criou um hábito nesse Exatamente. público que me acompanha. E é uma coisa que eu curto fazer. Porque ali, diferente da televisão, eu acho que você tem uma liberdade maior. Exatamente. Ali eu tô na minha casa, o cara tá ali do outro lado, então há uma ligação muito mais direta, há muito menos protocolos a serem seguidos de quando você tá numa televisão. Então é uma comunicação muito mais leve, muito mais solta. Então eu tô gostando muito, cara. Tô achando muito legal, assim. E espero continuar fazendo durante muito tempo. Eu tô plantando uma semente, né, na rede social que tá começando a dar frutos. E eu não tenho a menor dúvida que a rede social é o grande veículo. É o caminho, né?
talvez já seja o maior veículo de todos. Eu acho que já é. O que eu conheço de gente que não vê mais televisão, muita gente, mas vê streaming, vê YouTube e outras coisas mais, muito mais ligado na internet do que na televisão. Tanto é que a televisão cada vez mais está entrando na internet. Com os aplicativozinhos ali, né? E os plays da vida, ali. Tá tudo lá. É. Porque a Netflix revolucionou tudo, né, cara? Deu a chance da gente ser o dono da programação. Diretor de TV a gente virou, né? Você hoje vê a hora que você quiser. Você vê a hora que você quiser, onde você está. Antigamente, no formato antigo, você tinha que esperar um dia, um horário, parar ali para ver. Você tinha que ouvir aquela rádio que ia separar uma programação e você tinha que ficar torcendo para ouvir a música que você gosta. Pô, será que vai tocar minha música? Agora tá aqui, ó. Agora eu ouço a hora que eu quiser. E vejo a hora que eu quiser. Só é chato o delay, né? Isso é uma questão técnica que tem que ser resolvida, né? E principalmente nos eventos ao vivo. No evento ao vivo, sim. Nos eventos ao vivo. Complica pra caramba. O delay atrapalha muito, né? Isso é uma coisa que com o tempo tem que reduzir, mas é inevitável nesse momento, né? Por causa da transmissão, de ida, de sinal e tal. A TV aberta... Chega mais rápido. É a que chega mais rápido junto com o rádio. O rádio chega mais rápido que a TV aberta. É sensacional, né? O rádio é fantástico, né? Tem o seu valor aí. Mas eu acho que é uma adaptação, né? Com o tempo. Eu já conheço muita gente que fecha tudo em casa para não ouvir o vizinho gritar. Aqui a gente tem feito isso, né? A gente transmitiu aqui do canal, até do seu amigo Felipe Cardoso. A gente transmitiu todos os jogos do Fluminense da Libertadores aqui no... Aqui a gente fazia react, na verdade. Sim. Não pode mostrar a tela, a gente fazia aqui. E como aqui também não tem muitas residências e o estúdio consegue aqui é bom não pegar, e aí a gente fazia aqui, mas aqui é legal. Eu e o Matheus, a gente ficava com a cara ali encostada ali para poder ver se a gente conseguia ouvir alguma coisa enquanto eles estavam transmitindo aqui. Mas Não, e ainda tem a notificação do celular. Tem que desligar tudo. Os aplicativos. Tem um que é um miserável que antes do gol aparecer na TV aberta, ele já apaga. Eu falei, mas como que é tão rápido assim, cara? Que loucura. Nem no estádio, né? O pessoal no estádio recebe antes, no né? No estádio antes. Eu falei, vou ter que narrar o gol aqui agora. Ela vai falar, gol, toca a música. É uma loucura. Então, são adaptações aí da nova geração, né? Dos novos tempos. João, cara... Curtiu? Porra, bom demais. Muito obrigado, amigo. Você é fenômeno, você é um cara Obrigado. Porra, de uma generosidade, de uma humildade e principalmente de uma qualidade que... Obrigado. Ainda mais agora, a gente vê... nós temos as minhas referências, né? Os três, que eu acho que deve ser de quase todo mundo. Os nossos três maiores narradores da televisão. Silvio Luiz, Galvão e Luciano do Vale. Eu acho que essa lista deve ser a tríplice coroa ali. A Santa Galvão Trindade. É o único entre nós. Né? É o único entre nós. E que bom que um cara como você esteja nesse caminho, né? Que bom. E não é mais uma vez, não é porque você está na minha frente. Obrigado. Para mim, você é o melhor narrador da televisão brasileira. Muito você obrigado. É um cara que representa muito esse jeito carioca, esse jeito suburbano, esse jeito cara lá de Niterói, mas você eu sou de Nikit, é isso aí. Você é de Niterói, mas você morou no Meyer. Morei muitos anos no Meyer. Porra, você tem esse caldo, você tem esse tempero. Quem é do Meyer não bobeia. Não é? A gente precisa ter sempre você obrigado, no stream, em todos os lugares. Você é fantástico. A casa que o Geral pode... É a tua casa, quando você quiser, volte sempre. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Eu acho que eu sinto que eu ainda já tenho uma caminhada bem longa, né? Mas eu sinto que ainda há muitos quilômetros aí pela frente a serem percorridos e muitas coisas vão acontecer nos próximos anos, né? Muitas emoções, muitas histórias serão contadas, né? E a gente está aí preparando para isso e se adaptando, né? Acompanhando a evolução desse mundo que a cada dia que passa muda, né? E que a gente nasceu num outro mundo, né? E está dentro desse mundo já inserido. Então, a motivação é como se estivesse ainda iniciando lá a carreira e tal. O tio Suquito, então o vovô garoto, né? Eu tô nessa faixa. Eu já posso fazer o comercial lá da marca de refrigerante, né? O tio, tudo bem e tal. Faz parte, o tempo passa, né? E a gente tem que aproveitar e usufruir o que isso nos dá de coisa. Porque tem coisa boa. Tem. Não fique pensando você que é novinho aí, quando você ficar mais velho e tal. É bom ser jovem? Mas ser mais experiente não é ruim. Chegar ajuda. O atalho, você vai descobrir. Sabe de caminho, né? Você sabe ali onde é que você tem que chegar. Você não tem que ficar dando 10 voltas no mesmo lugar. Você vai aqui. Tem suas vantagens. Obrigado mais uma vez. Valeu, parceiro. Porra, obrigado. Sem palavras, tudo de bom, cara. tudo Bom de bom. demais, bom demais. Tudo de bom. Tenho certeza que você gostou, você que ficou aqui até agora. Uma aula, o cara, carisma total, competência, credibilidade. É o que eu falei.
o cara é uma unanimidade. São poucas as unanimidades que a gente tem no nosso meio, no mercado, que a gente tem no futebol. É um narrador que eu tenho certeza que o torcedor de qualquer time que ouve o João Guilherme narrando um gol do time dele vai falar assim: acho que esse cara torce pro meu time. Tenho certeza que vai, porque é o cara que coloca a emoção muito boa. Falando nisso, eu tava pensando nisso outro dia. Você sabe uma narração que vai ser épica? O dia que o Vasco voltar a ganhar um título grande. Você já imaginou a loucura que vai ser isso, cara? Porque o Vasco, ele já tá, a torcida do Vasco... 20 anos já. Ou até um pouquinho mais, mas tá aí com o time. 2011, Copa do Brasil. Ah, é verdade. 2011, Copa do Brasil foi o último, né? Isso. Cara, não há uma projeção, pelo menos nesse ano ou no próximo, do Vasco ganhar alguma coisa. Mas a hora que o Vasco ganhar, por exemplo, uma Libertadores de novo, ganhar um campeonato brasileiro... vai ser uma doideira, né, cara? Então, o cara que tiver a oportunidade de narrar isso, a chance dele entrar pra história é muito grande, né? A gente tem o Botafogo esse ano aí também, né? Que o Botafogo quase foi. O Botafogo é o único grande do Brasil que não tem Libertadores da América. Então, já pensou? Se o Botafogo ganhar a Libertadores, é outra narração que pode ser épica. Você que já trabalhou lá nesse momento tão glorioso, Glorioso, em 89, de repente você vai estar aí de novo. Porque o Fluminense ano passado na Arena Paramount também não tinha. Aí. Teve. Só falta o Botafogo, né? Já pensou? Já Será? pensou? Será? Você volta aqui pra contar? Só me convidar. Obrigado, gente. Valeu. Gente, muito obrigado por ter ficado aqui. Ó, quer gravar o seu conteúdo aqui no Geral Pod? Tá aqui, ó, QR Code na tela. Fala com a gente tem as melhores possibilidades para transformar o teu sonho em realidade. A gente vai conversar, vai sentar e a gente vai ter o melhor trabalho para fazer com vocês, sempre assim, com muita transparência. A gente transforma o seu conteúdo no nosso conteúdo. E aqui, ó, geral.pod, lá no Instagram, vai lá também no TikTok, no YouTube, e a gente quer principalmente o seu carinho. Estamos chegando... O cara tem 200 mil. Nós estamos chegando agora a 20 mil inscritos. Boa. Mas estamos fazendo ali trabalhinho de formiguinha. E outra coisa, semana que vem, o 100º episódio. Estamos aqui no 95, 96 mais ou menos, 100º episódio de um trabalho que a gente faz com muito carinho, muito coração para vocês. Muito obrigado e até a próxima.